Fala, galera. Estamos começando mais um episódio do ZN Podify. A gente teve a ideia de trazer um episódio com um conceito um pouco diferente, né, Rafa? Sim, exatamente. E vem novidade, né? Hoje que... Confesso que quando você falou sobre, eu falei, ué, mas o que faz? Como que entende? E é isso. Vai ser bem divertido. Você já tinha ouvido falar, né, Aline? Desse tipo de trabalho, tal, de visual merchandising, VM? Já, mas não sabia o nome exato. Legal, né? Então, eu também não sabia. Já vi a gente trabalhando, mas não sabia. E depois que eu fui falar sobre isso, fora do episódio, eu comecei a ver que tem muita coisa interessante. Hoje a gente vai conversar com a Gabriela. Oi, Gabi, obrigado por participar. Oiê, tudo bem? E aí a gente vai falar hoje sobre a profissão de VM, Visual Merchandising, né? Visual Merchandising é a área, e aí tá. Visual Merchandiser Ah, é tipo designer. uhum. Legal. Então, Visual Merchandiser, aí eu trouxe Seu convidado minha especial. cenografia, Aproveita e se que apresenta. também é sobre isso, né? Justo. Cenografia. Aproveita e se apresenta pra gente, pra galera saber quem é você. Bom, eu sou a Gabi, eu sou VM também designer, então, no caso, eu trabalho na área de Visual Merchandising, que é uma área que está muito atrelada ao varejo. Então, é basicamente a área que você constrói a exposição dos produtos e toda a experiência de consumo do cliente em ponto de venda físico. Legal. Nas lojas, principalmente, imagino, de varejo, roupa. Aí, qualquer tipo de varejo. Uhum. Então, é todo tipo de forma de exposição de produto. Então, desde uma farmácia a um mercado. E aí, em mercado, por exemplo, você vai ouvir muito falar de merchandiser, mas já faz outra coisa. Mas Sim. é todo tipo de exposição de produto e experiência de consumo também. Legal. Eu já vi muito esse tipo de... Antes de a gente começar falando de como você iniciou nisso e tal, eu já vi muito em supermercado, trabalho em gôndola, essas coisas. Promotor. Que Isso. principalmente quando vai colocar coisa de cerveja, de refrigerante, líquidos, né, no geral, e até alguns consumíveis de sólidos, né? Sim. Chocolate, essas coisas. Eu já vi que tem um trabalho de exposição que muda completamente a experiência. Você vai falar sobre Exatamente. isso, mas eu acho que eu já entendi, já consegui fazer um paralelo, assim, mais ou menos. Mas como é uma funciona. forma boa de identificar, assim. Então eu já ouvi falar sobre isso, mas eu só não sabia o nome. Tá presente em nossas vidas diariamente. Mais do que a gente imagina. Mas é um trabalho muito de backstage, então você fica ali um pouco fantasma, até alguém perceber que aquela pessoa tá ali trabalhando e fazendo aquilo. Justo. E como é que você iniciou na área? Eu comecei trabalhando em shopping, então era meu primeiro emprego. Eu quis fazer um freela de Natal. Quis não, né? Enfim, precisava de dinheiro, estava começando a trabalhar. Fui trabalhar em loja como vendedora extra de fim de ano. E aí acabei ficando no varejo. Então, geralmente como a maioria das pessoas ingressam, elas começam trabalhando em loja como vendedor. E aí até um dia que a minha loja recebeu a equipe de VM que foi montar a loja. E aí depois eu aprofundo, mas basicamente essa equipe ela monta um manual e dispara para as outras lojas, porque quando tem redes grandes, eles não conseguem acessar todas as lojas e montarem sozinhos, então eles montam um manual. E aí a minha loja recebeu a equipe para poder montar esse manual onde eu trabalhava. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. É isso que eu quero fazer. E aí, como começo? E aí foi uma grande jornada, foi muito difícil. Eu ouvi muitos nãos porque eu era mulher e era muita carga física. Uhum. E aí eu ouvi não porque eu não tinha experiência, mas eu ouvia não porque, para começar, também não tinha estágio. Então, assim, foi bem difícil de começar. Assim. Não tem estágio disso? É muito difícil. Não costuma ter, né? Não especificamente nessa área. Uhum. Então, assim, geralmente a pessoa vai fazer outras coisas junto com isso, exatamente. Né? Ou ela geralmente vai migrando do varejo, como foi o que aconteceu comigo. Legal, interessante. E até, já pegando esse gancho, quais são os cursos iniciais para entrar no VM, né? Qual que é a porta inicial? E aí também é a mesma história, assim, não tem uma graduação de visual merchandising no Brasil. Então, fora do Brasil, isso já é entendido já como uma área muito complexa. Aqui ainda você vai migrando de outra área. Então, eu sou formada em negócios da moda, que foi a área mais ou menos próxima que eu encontrei, porque eu já sabia que eu queria trabalhar com varejo de moda. Mas tem gente que se forma em design de interiores e tem gente que vem da arquitetura ou design no geral. E aí faz umas
especialização em Store Design, que daí é, no caso, varejo de loja mesmo, design de loja. Ou tem um curso de, por exemplo, Senac tem curso, EBAC, tem vários cursos livres, mas são curtos, que não te dão toda a bagagem que você precisa para entrar. E aí, basicamente, você aprende na experiência, fazendo mesmo. Legal. E, assim, quando a gente pensa no objetivo de um VM dentro da loja, como é que você consegue... O que você visualiza, assim, tipo, quando você está trabalhando para deixar a loja arrumada e interessante para o cliente? Quais que são os objetivos que você costuma não só focar, mas também que os clientes, seus clientes, não o cliente final, o dono da loja, né, fala para você que ele precisa? Qual que costuma ser o foco seu? Então, daí, na verdade, eu vou até pegar um gancho para falar um pouco de como foi minha carreira no geral, porque você tem várias formas de se trabalhar dentro dessa área. Então, no começo, eu comecei trabalhando como um VM de campo, que a gente chama, que você trabalha diretamente na loja. Então, você vai na loja, você muda os produtos de lugar, você cria ali uma estratégia, desde a montagem de vitrine até o posicionamento dos produtos dentro da loja. Como que eu vou colocá-los e como que eu vou expor de uma forma que isso fique atrativo. Então, é sempre aliando tanto número de venda, o objetivo sempre é venda no fim, e quanto a estética, mas a estética ela é também um mínimo ali, digamos assim. Tem esses VMs de campo, então, que eles atuam fisicamente mesmo, então é muito braçal, você monta a vitrine, você troca o manequim, você muda os produtos de lugar na loja, você faz toda essa estratégia. E aí também tem o VM interno, que ele trabalha já dentro do escritório, então é ele quem vai definir o que vai ser usado como produto, aí ele já acessa KPIs, então ele já tem métricas já de numéricas e estratégicas com o comercial, com o marketing, de como que vai ser a estratégia que vai ser aplicada ali no VM de campo. Então, e aí tem um terceiro lugar que eu vou mencionar, porque são muitas possibilidades, mas o terceiro lugar é onde eu estou hoje, que é eu trabalho com arquitetura comercial. Então, eu trabalho com toda a experiência de Store Design. Então, eu também sou designer, que nem mencionei, porque trabalho com a sinalização, qual vai ser o tipo de jornada de fluxo que o cliente vai fazer. Então, a gente cria o projeto de loja desde a arquitetura. Não é mais só sobre o posicionamento do produto nas lojas. É toda essa experiência de como que vai ser e toda a arquitetura comercial mesmo em si. Então, e aí vai se desmembrando, né? Vai se aprofundando, toda sensorial, então música, qual é o uniforme que os vendedores vão estar usando, o que vai passar numa tela, numa televisão se tiver, aroma personalizado para a loja, então vai se desmembrando. Então, todo o processo do cliente, desde que ele entra na loja, é pensado as cores, tudo. Até antes. Hoje a gente faz uma visita técnica, vamos começar um projeto, por exemplo, de uma loja que já existe. Eu vou observar se tem sinalização, se tem estacionamento, se tem o número às vezes não tá bom, o logo não tá visível, não tá claro que tipo de loja é aquela. Então isso é antes de chegar, assim, até a gente acaba se metendo em várias áreas, né? A gente é o famoso dá pitaco em tudo, assim, porque a gente acaba entrando até na área de marketing. Olha, tá sendo comunicado o endereço da loja, tudo que fica em torno de experiência de consumo no geral. Eu não sei você, mas quando eu vou na loja, assim, eu tá lá a arara, né, com as peças, eu peguei o shorts, aí do nada você olha pra trás, essa camisa também combina, tem tudo. E geralmente ele tá lá. Pelo visto é proposital, né? Legal. E isso é um trabalho meio invisível, né? Mas a gente consome esse trabalho o tempo todo sem saber mesmo. Interessante, muito interessante isso, né? E você consegue dizer pra gente, assim, óbvio, tem muito detalhe no meio, mas de forma condensada, resumida, como é que é a rotina de um VM? E aí a gente pode falar desde a parte de planejamento até a execução em si. Porque você explicou pra gente vários tipos de VM. Mas se você pudesse resumir assim, como é que é os principais pontos de rotina dele? Como que seria? Eu acho que é interessante observar, por exemplo, numa marca grande ou numa rede que é grande. Geralmente você vai ter uma estrutura de equipe que vai desde o gerente, coordenador,
Aí entra programador visual também, é um outro nome que dá para o VM. E aí entra o júnior, e aí... Então, o coordenador ele vai ter uma rotina mais interna mesmo, de escritório, em onde ele vai observar estrategicamente quais serão as ações tomadas. E aí, até chegar no VM de campo, que é o VM que vai na loja aplicar essas estratégias que foram definidas, e geralmente junto com a área de marketing, junto com a área de criação, de estilo e comercial também. Então, são áreas que super se complementam. E aí, o VM de campo, eu vou contar mais ou menos a minha rotina quando eu já estive nesse lugar, que eu tinha uma loja por dia. Então, cada dia eu ia para uma loja, montava a vitrine. Segunda a sexta? Segunda a sexta, mas tinha rotina de viagem também. Então, às vezes, eu ia treinar em equipe fora, ia montar uma loja de outro estado, daí você viaja a semana toda, por exemplo, montando uma loja nova. E aí você faz desde a montagem de vitrine até o posicionamento de produtos dentro da loja. E treinamento também de equipe, quando é o caso. Então, cada dia eu ia para uma loja. Então, segunda eu estava em Guarulhos, terça eu estava em São Caetano, quarta eu ia para Santos. Nossa. E quinta Às vezes ia era pra uma Granja viagem. Viana. Todo dia era uma viagem, assim, basicamente. Mas isso varia muito de marca para marca. Tem VMs que ficam em uma loja só. Tem lojas que são grandes, então fica esse VM só trabalhando nessa marca. Ele cuida da organização daquela loja só, por exemplo. Interessante. Legal. E a sensação que tem que o varejo tudo é meio que pra ontem, né, de certa forma, porque Não parece. tem uma campanha ali, já muda muito rápido, uma festa junina, de repente o Dia das Mães, já vai mudando tudo. E como que você lida com esses prazos e também quanto tempo antes você recebe também essa informação, né, de preparar aquele ambiente? O ideal é você criar mesmo, né? Por exemplo, se você pegar um papel de um coordenador, um gerente, o ideal é você ter um planejamento anual. Mas aí você, dentro desse planejamento anual, você programa, vai ter cenografia, geralmente você já tem um budget pré-determinado, ou é anual, ou é mensal. E aí você consegue se planejar até ter aqui apagar incêndios, assim, porque às vezes você colocou uma estratégia ali que não funcionou. Então, assim, você mandou uma equipe numa loja, aconteceu várias vezes, deu ir com a equipe para a loja. No dia seguinte, não, gente, não gostaram, muda tudo. E a gente vai de novo, das 10 às 10, mudar a loja inteira, enorme, assim, porque não funcionou. Então, assim, é tudo para ontem. Aí o comercial que é uma coisa, o marketing que é outra, e o estilo fala que nem pensar. Então, assim, o ideal é você tentar se planejar, assim, ter um calendário que tem calendários que já são pré-definidos, né? Todo dezembro vai ter Natal, todo junho vai ter o Dia dos Namorados, exemplo. E mais você tem que lidar com essa sazonalidade o tempo todo, assim, esfriou. São Paulo, então, assim, esfriou. Muita blusa, pouca blusa. Sim. E até fatores externos, tudo às é vezes, né? muito Por rápido. exemplo, o lançamento de um filme, sei lá, hoje eu vejo que tem muito do Little Stitch, né? Por exemplo, um lançamento, isso já impacta direto, vocês já conseguem prever isso? Como que... O ideal é sempre você também se atualizar, né, com o que está acontecendo no momento, mas assim, é tudo muito rápido. Ainda mais hoje em dia a internet, né, assim, tudo viraliza da noite pro dia, então você tem que acompanhar e é isso, geralmente apagar incêndios, assim, então realmente amanhã já aconteceu, amanhã você vai para BH fazer coisa, e assim, você vai. Você faz a malinha e vai. Então, assim, é bem dinâmico. O varejo ele é muito dinâmico. Então, além de ter essas convergências entre áreas, e aí tem que chegar num senso comum e não é fácil, tem o dinamismo do varejo, que é tudo muito rápido. Porque quando você mexe com venda diretamente, é tudo desafiador, muito desafiador, assim. Com certeza. E já aproveitando que você estava falando de vendas, e comercial e marketing, como é que é a relação do VM com as outras áreas? Qual que é a sinergia que vocês têm com as outras áreas? O que vocês precisam se alinhar? Qual que é no dia a dia, assim, o que vocês precisam, as principais interações que você tem com as áreas? Dentro de uma marca, né, por exemplo, aqui, hoje eu trabalho com a arquitetura em si, comercial, mas dentro de uma marca que você trabalha, dentro de uma equipe de VM, dentro dessa marca, sendo de moda aí no caso, né, você, não sendo de moda também, você vai ter a área de criação. Então, a área de criação geralmente é quem norteia o que sim, o que não, já.
E aí essa premissa ela já tem que vir, já vem para o comercial, e o comercial e marketing a gente trabalha totalmente sincronizado, assim, porque tem que entender quais são os tempos de calendário, do que tem de programação, de varejo, num geral. Mas é bem desafiador, assim, porque geralmente são áreas que cada uma quer uma coisa. São conflitantes? Você São sente muito que elas são conflitantes? São muito conflitantes, porque quando você pega a área de estilo, tem muito a questão estética, como premissa. O que mais importa é o estético. Quando você pega a área comercial, o que mais importa é número. E aí você fica nesse meio de campo ali, como VM, tentando, porque para a nossa área, o estético é o mínimo e o comercial é obrigatório. Então, assim, você tem que conseguir conciliar tudo isso e dentro do espaço físico, porque é quem está realmente na linha de frente. Então, assim, o estilista, dificilmente ele vai na loja ver como que ficou aquela proposta dele. Às vezes acaba indo, mas quem está na linha de frente na loja é o VM, que está ali, não cabe mais. E o comercial sempre quer pôr muito produto, esteticamente não fica bom. Então, tem esses desafios, assim. Mas que são importantes, porque se o objetivo é a estratégia de venda, tem que saber absorver um pouco de cada área, assim. E você faz algum... Você falou um pouco sobre o treinamento, né, em campo, mas como que é esse treinamento diretamente com o profissional, né, que está ali? Porque a equipe de vendas, ela tá ali para o produto diretamente, né, mas tem todo esse estudo por trás. Então, como que seria esse treinamento? Na verdade, é uma educação, assim, que é bem difícil, às vezes, de emplacar, porque o vendedor quer vender. E aí, o VM, ele bagunça a loja na cabeça do vendedor. Porque a gente chega tendo que mudar tudo de lugar. Então, imagina, com uma loja aberta, muitas vezes, imagina para o vendedor o que é chegar num VM. Assim, sempre foi, chegar, e hoje é dia de VM, que saco. Então, assim, é bem difícil. Ai, bom dia para você também. Tá bem? Mas a partir do momento que eles começam a ver aquilo funcionar, aí é mágico, é engraçado. Nossa, caramba, olha, você acabou de colocar e entraram pedindo, e essa peça nem vende. Então, assim, nossa, que coincidência, não? Por que será? Então, assim, quando eles começam a entender, e eles precisam de um trabalho bem assim, intenso para começar a entender que aquilo tem um fundamento. A gente não está bagunçando a loja, ao contrário. A gente precisa vender como eles. Então, tem todo um trabalho psicológico, principalmente, de você trazer ele para o seu lado, assim, porque você precisa. Você é um braço, às vezes, numa loja de 300 metros quadrados. Não tem como você cuidar de todos os produtos sozinho. Então, você tem que tentar trazer a equipe para junto de você e entender que aquilo é para eles venderem. Esse é o objetivo. Então, muitas vezes você tem padrões. Então, é muito chato também para eles. Assim, agora tem uma regra que é assim. Porque se você não coloca a regra, também ninguém sabe como fazer. Assim, agora a regra vamos supor, você vai dobrar a blusa que você dobrava antes de um jeito, você vai dobrar de outro. Mas sempre dobrei desse jeito. Mas, não, se você dobrar desse jeito, cabem 2 pilhas. Então tá bom. Então, assim, você tem que trazer fazer esse esforço, assim, para poder ensinar, porque eles são super, óbvio, capazes de aprender, eles que cuidam da loja todo dia, mas o trabalho maior, eu acho que é essa aceitação, assim. E como é que a gente... Porque a gente estava falando mais cedo de métricas, essas coisas, né? Como é que a gente mede... Como é que as pessoas medem o impacto de VM? Porque o impacto... ele é mais, talvez ele seja um pouco invisível, porém muito importante. Invisível porque ele pode ser interpretado de forma subjetiva. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe, você acabou de dar um exemplo de um vendedor que ele olha para uma roupa que você colocou e fala, pô, essa peça nem sai. E ela tá saindo, tem a galera pedindo. Sim. Então como é que você consegue... Tem métricas hoje que vocês tentam utilizar para conseguir medir a performance positiva ou não de um VM? Sempre foi um desafio da área também, né? Parece até que, nossa, tudo é difícil, né? Ninguém conhece, ninguém sabe, tudo é difícil. Mas é que realmente a questão da métrica ela é muito subjetiva nessa área. Então, tem formas de tentar, sim, mapear isso, ter KPIs de venda. Então, você traz uma estratégia com um produto específico. Se você acompanhar
a venda daquele produto e ele aumentou sem nenhum outro motivo, você consegue claramente atrelar, mas fica sempre no campo da subjetividade, né? Então, acho que no fim ainda a forma mais eficiente é ali, no físico mesmo, no momento. É você vendo que você acabou de colocar um produto e ele realmente já começou a chamar atenção. Você acabou E é incrível, assim, o que você coloca, aí parece mágico, né? Nossa, é magia. A gente acabou de colocar uma sugestão de... Aí a gente vê muito, né? Eu vou numa loja, eu vejo um look pronto. E aí eu nunca usaria, mas aí eu vejo pronto, eu comprei. Porque daí eu vi que funcionava bem assim. Então, assim, é bem difícil, mas dá para você medir pelo aumento de ticket médio, por exemplo, que é quanto a pessoa compra. Então, quanto cada cliente gasta na loja. Você consegue medir a performance de um produto específico ou de uma coleção específica que você está focando. Por exemplo, estou fazendo uma área de jeans, estou focando em jeans e aumentou a venda de jeans. Você consegue medir isso. Eu ia perguntar um exemplo parecido. Tipo, uma loja que teve uma semana com trabalho de VM e a loja uma semana que ela não foi o VM lá. Ou X tempo lá, sei lá, um mês sem presença de VM e a outra com presença, né? Acontece, sim, de ter a queda. Então, muitas das viagens de apagar um incêndio era isso, assim, a loja não está performando. Vamos mandar um VM para lá e vamos ver se ajuda. Mas é bem cruel, assim, a Mari é bem cruel, porque assim, se não vender, a culpa é do VM, mas se vender, aí não tem que ver. Tem outras assim, coisas, não dá pra saber. Foi não um é marketing, certeza. às vezes. Foi uma ação online. Então... E turnover de funcionário também impacta vocês? Por exemplo, quando sai um cara da loja, entra um cara novo, uma pessoa nova na loja, e aí a pessoa ainda não se encontrou na loja, não entendeu o que você está fazendo lá, ou mesmo que ela já tenha visto um VM trabalhando em outra empresa, e ela veio de lá, né? Você sente que é uma dorzinha de cabeça, esse tipo de coisa também? Olha, eu acho que não. Depende de quem entra e como entra. Enfim, é sempre sobre a qualidade, acho que, da equipe. Porque se a pessoa entra com a mente aberta, é muito melhor do que um vendedor que já estava há muito tempo e não dava abertura para entender e evoluir algumas coisas dentro da área, de potencializar, né? Porque é uma ferramenta, o VM é uma ferramenta. Todo mundo pode usar. Então, não é o tempo todo o VM vai estar lá fazendo, mas ele pode te ensinar essas ferramentas. E não é a gente que vai usufruir disso o tempo todo. Então, quem é mais interessado é quem está dentro até desse turnover, né? Se a pessoa tem esse entendimento que ela pode usar essa ferramenta para ajudar ela no dia a dia. E existe um padrão de tentativas, assim, por exemplo, um responsável, uma remessa nova, um lote novo, e não está saindo, não está dando certo. Onde entra o VM aí de mudar uma estratégia, tudo, mas existe tentativas e tentativas até por conta do tempo também, né? Essa peça passou, já precisamos vir com uma coleção nova, como que... Acontece. Isso. E aí é culpa de quem, né? Aí entra a culpa do VM. Na pandemia, a primeira equipe cortada foi a de VM. Ponto. Tipo, porque o que é aparentemente mais superficial. Até porque eu não ia precisar mais de ponto físico. Mas... E aí fica nessa. E aí é quando todo mundo começa a ir junto pro ponto de venda. É quando você vê o estilista que nunca vai indo pro ponto de venda. É assim, por que não virou isso daqui? Então, todo mundo tenta emplacar, mas aí chega um momento que o timing é muito rápido. Então, passou, não tem mais como, e aí cria outra estratégia. E, assim, você falou pra gente um pouquinho sobre os objetivos principais de um VM. E foi bem interessante entender, porque a gente sabe que tanto pessoas que atuam nisso ou em bens de consumo não duráveis, tipo promotores, né, que a gente tá falando sobre, é sempre como a gente promove os produtos para serem mais vendáveis ou terem um giro maior, ou coisa do tipo, né? Você falou que no final é sempre a venda. E qual que é as dores de cabeça principais que um VM tem na loja? O que você olha e fala assim, puta, isso aqui é uma bucha. Você entrou na loja, vai pra loja de uma loja bacana em Salvador, que não tem uma presença de VM frequente. E aí mandam você lá pra resolver alguma bucha. Quando você chega lá, o que você olha e fala assim, puta, isso aqui
eu vou ter que arrumar A, B e C. Você já entra, imagino eu, pensando em algumas coisas, né? O que costuma ser de difícil pra vocês pra resolver no médio e longo prazo? Cara, por isso que a equipe faz muita diferença, né? Porque é isso. Vai pra Salvador, resolve, aquela loja não tá vendendo, tá às vezes péssima mesmo o VM. Aí você chega lá, já aconteceu, chegar lá do norte, assim, e a equipe ser super carente. Nunca recebeu uma visita de um VM. Eles super acolherem, ouvirem, aprenderem. E aí... Mas, isso desculpa, é muito carente do quê? Carente de informação mesmo, de treinamento. De entender. Nossa, mas por quê? Como que faz? Nossa, a gente recebeu uma visita de um VM. Tipo, nossa, que incrível. Acontece muito isso em multimarca. Multimarcas são marcas que são lojas e a pessoa compra de marcas famosas para revender. Tipo uns outlet, às vezes. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Então, por exemplo, eu tenho uma lojinha no interior e eu compro marcas famosas e vendo lá. Ah, tá. E aí eu sou uma pessoa que eu só, sei lá, peguei meu dinheiro e abri uma loja. Eu nem sei o que é VM. Daí a pessoa chega lá, monta uma vitrine com o que tem, porque às vezes não tem, assim, não tem nada, assim. Você muda os produtos de lugar, porque a pessoa não tem, às vezes, muito dinheiro para investir. Você muda completamente a estratégia do lugar e a pessoa super aprende, ela super... Então, assim, isso não é uma bruxa para mim. Porque isso é muito potencial. É pegar todo o potencial do VM que tinha ali e aproveitar ao máximo. Então, isso não é uma bucha. Agora, é uma bucha pra gente ter que ficar lidando com falta de entendimento sobre a área. Então, assim, você vem e monta uma loja inteira. Aí vem um comercial e fala, não, tem pouco produto, eu quero entupir de produto e vai ter que refazer tudo. E aí você sabe que entupir uma loja de produto não vai estrategicamente ajudar a vender mais naquela situação, por exemplo. E você tem que fazer. Então, isso para mim acho que é a maior bucha, assim. E fora as cargas, né, de trabalho mesmo, assim, é muito pesado, assim. Então, você virar uma noite toda montando loja porque teve que mudar uma estratégia, porque quiseram abrir a loja um dia antes. Então, assim, são buchas, assim, da nossa área, assim, troca de peso, e aí trabalha sem ar-condicionado, porque, assim, depois das 10, antes das 10 e depois das... O shopping é feito para cliente, a gente tem que entender isso. Antes das 10 e depois das 10, tanto faz, não tem ar-condicionado, o shopping desliga a água lá, não tem ar-condicionado, não tem nada. Então, assim, você tem que trabalhar do jeito que dá. Levar uma então, garrafinha assim, de água e um sonho, né? É como se você estivesse indo pra uma academia. não tem o que fazer, exato. Então, assim, todo aquele glamour, porque a gente só vê o lado perfeito. É tipo você ir pra Disney e você não vê o backstage, assim. Você esquece que são pessoas embaixo das coisas e atrás da parede não tem nada. É um desenho. E aí você esquece que o shopping é esse lugar encantador por fora, mas por dentro não é, assim. É muito puxado mesmo. Mas outra bucha que me lembra agora, assim, chegar numa loja e não... Que é o que começou a me incomodar e me fez mudar um pouco da área que eu estava seguindo. Que era ter problemas estruturais. Então, assim, eu conseguia mexer na estratégia de posicionamento de produto, mas eu não conseguia mexer mais na estratégia da estrutura da loja, porque eu não conseguia mudar um provador de lugar, eu não conseguia mudar uma mesa do caixa. E aí, às vezes, o caixa, a mesa era baixa, não tinha lugar para armazenar alguma coisa que, por ter vindo do varejo mesmo, eu sabia tudo que precisava e não conseguia mudar. Então, Legal. Isso é Legal, a maior bucha pra mim. Legal o seu conhecimento, isso. tá? Não o BO, né? Nossa, que legal. Que da hora que você se ferrava, né? Sem ar, que legal. Não, legal de interessante saber esse background. Mas tem isso, assim. Esse era a maior bucha, eu acho, assim. Eu tenho um problema muito estrutural e falar, puta, eu nunca vou conseguir mudar isso, e agora? A pessoa que sempre a gente vai bater nesse imóvel porque ele tá no lugar errado. Não tem o que fazer. E a gente percebe que o varejo, a gente tá falando, ele muda o tempo inteiro, as pessoas, as tendências, tudo tá correndo ali. E como que você se mantém atualizada no meio disso tudo? Gente, é uma grande loucura, assim, né? Porque a internet ajuda e às vezes atrapalha. Porque você é bombardeado, assim, o tempo todo de informação. A gente já tem uma rotina super dinâmica, né? Todo mundo. Mas internet, né? Então, assim, tem muita feira, tem muita
tem muitas coisas na área, assim, de exposição, enfim. Mas internet é assim, o tempo todo tá acontecendo, assim. Abrir uma loja, não sei aonde. Eu sou meio tiazona, assim. Eu não sou do TikTok, mas eu sei que tem muita gente usando o TikTok para esse tipo de atualização. Então, rede social também é importante. Tem revista, mas... Cara, hoje em dia dá tempo, sabe? Assim, ler, assim, também. Mas, assim, geralmente é você ir nesses eventos, assim, que estão acontecendo. E, na verdade, assim, melhor coisa é você vai visitar. Você vai em loja. Então, você vai viajar, você vai fazer pesquisa de campo, assim, basicamente. É ir nas lojas e ver o que está acontecendo. E muitas vezes ficar lá só observando, assim, como um João sem braços. Dizer, estou aqui como um cliente. Mas, assim, é uma mente programada. A gente não consegue mais ser cliente. A gente fica, assim, como cliente e fica olhando, né? Nossa, olha, ela pegou aquilo ali. Nossa, mas isso aqui não tá muito bom aqui. Quer aproveitar para fazer já a pergunta? Aquela lá de entrar já na loja Não, pensando. pode que eu não... Você eu vou te dar um exemplo interessante, que até do último episódio que a gente teve com o Bruno, né? De treinamentos corporativos e tal. O Bruno, ele é da Heineken, e aí a gente tava batendo um papo. E ele sempre foi da área comercial e tal. E ele entrava... E eu comecei a discutir, tipo, de dar risada, eu e ele. De, assim... e eu fui da Ambev. Você sabe, sim. né? E era muito padrão quando eu tava lá, por exemplo, e ele ainda lá. Quando você entra num bar, num estabelecimento... Mais foi um bar. Cara, você começa a olhar pra coisas que você não olhava antes. Tipo, execução, de geladeira, essas coisas. Falando do meu universo, né? E aí você começa a ver um monte de coisa interessante e que você nem olhava, você nem prestava atenção, cartaz, coisas do tipo. Como é que é você... Tipo assim, você vai lá de cliente... hoje eu vou no shopping Higienópolis tomar um sorvete, fazer um passeio com os meus amigos, sei lá. Aí você... Cara, fatalmente você vai passar pelo... Eu não vou no shopping. Você não vai no shopping? Não, eu vou toda semana. Não, mas assim, supondo que aconteceu o pior, aí você tem que ir no shopping. Não, filho, fora, né? Filho. Fora do horário, exato. Aí como é que é seu olhar pras lojas e tal? Tipo, você fatalmente olha, né? Não tem como. O cérebro tá programado, assim. Então, essa análise, ela é o tempo todo, assim. Eu até tenho amigos e a gente brinca, né? Tipo, ai, amigo, esse cabide aqui eu vou arrumar rapidinho, ninguém vai ver. Imagina, é péssimo. Que será maravilhoso. É péssimo. Isso vai pra vida. Às vezes tem alguém, assim, eu tô tipo, eu vou botar a etiqueta dela pra dentro. Eu já enfiei a mão numa mulher no metrô, assim, tipo, tá feio isso aqui. Então, isso é meio doido, assim, mas além de fazer parte da rotina, eu tenho que estar o tempo todo tentando me atualizar, porque as coisas mudam muito rápido. Então, assim, o tempo todo meu radar tá ali trabalhando. Mas aí tem a parte boa também, né, gente? Não tem só coisa ruim. Você acaba tendo um olhar diferente para tudo. Então, assim, tem lugares muito mágicos de VM para mim, assim, como feira. Feira, pra mim, assim, é o lugar mais mágico, que cada banca você vê que é de um jeito. E tem aquela banca que a maçã brilha, assim, é maravilhoso. O mercado Oba, assim, pra mim, é tudo. Gente, sai aguinha, assim, tipo... E tudo isso, eu falei muito de varejo de moda, mas, assim, tudo é exposição de produto, no fim. E não só exposição de produto, né? Eu foquei muito em exposição de produto, mas o que mais... o que tem sido um grande foco hoje é a experiência, num geral, de compra, de experiência de viver, assim, porque as coisas, quando se trata só de venda e produto, hoje em dia se torna muito superficial. Então, isso já em várias áreas, na verdade. Então, assim, falando de varejo, cada vez mais 360 e cada vez mais sobre bem-estar. Então, assim, você vê hoje, por exemplo, trabalho no escritório de arquitetura comercial, a gente faz estética, a gente faz spa de cabelo, assim, então tudo, como que a gente desenha esse espaço para ele ser o mais incrível possível e atender todas as necessidades de experiência desse serviço também. Então nem é só compra. Às vezes você vai investir em VM, às vezes para reforçar um branding de marca. Então, por exemplo, você é da área de esporte, você pegar uma Nike, quantas coisas a Nike faz na loja que não vai vender um produto, mas ela está vendendo
A imagem dela, A né? imagem dela, o branding dela, o storytelling, tipo, é toda uma construção ali de eu quero ter um Nike. Tipo assim, então, No final do dia, você tem que entender um pouco de marketing também, né? muito. Na Você verdade, tem que- é uma das é áreas um mais core, né? correlacionadas, exatamente. É muito forte. Então, assim, é a mais forte, provavelmente, porque no fim, não é só sobre uma compra de um produto só, é de uma experiência em geral. Então, assim, tudo isso tem que estar sempre muito. Mas, assim, aí vai para várias áreas, é muito doido. Eu vou em farmácia, aí eu fico. E eu tenho certeza que a Nossa, eu nossa adoro essa visão agora, farmácia. quando eu entrar numa loja Vocês e vão tiver prestar aquele atenção. caos, eu chamo um VM aqui, por favor, que Nossa, assim. tá faltando. Resolve aqui pra mim. Não, com Não, certeza. isso. E uma parte agora que eu gosto bastante, né, do podcast é que as histórias, né? Algum Eu imagino. perrengue ali, Vocês- alguma ah, coisa. Não, pra ah. você compartilhar com a gente Ai, agora. perrengue, nossa, tem vários. Tem, Nossa, né? adoro isso aqui. O Esse Rafa do adora. ar-condicionado é só um exemplo de assim, escravidão, só mesmo assim. Já. Gente, eu já fiz dominó de manequim, assim. Tipo, isso é um manequim, né, gente? Esse tá na vitrine. E aí a vitrine, às vezes, ela tem menor do que essa mesa, assim, pra tá eu e os manequins. Então, assim, não dá pra você sair com ele. Se você sai, você não consegue voltar. E você tem que trocar ele ali dentro. Daí já aconteceu de cai um e aí vai dominó. Tá, cai todos. Assim. Aí você, não! Não, mas tem um pior. Lembrei agora. O gerente foi ser legal comigo e me deu um café. E eu derrubei Nossa. no tapete da vitrine. Meu Deus. Acontece. Não, assim, aí a gente teve que tirar todo o tablado e refazer, tirar todo o tecido, que é com aqueles grampeadores, assim. Uhum. Só que aí trocar tudo, tampar com o que tinha na hora. Enfim, são várias pérolas. Isso em loja, às vezes, funcionando. Funcionando, exato. Aí você se machuca, e aí eu já rasguei roupa, já rasguei calça, porque passei no prego. Assim, coisas. E, assim, você tava falando da questão das montagens e como você faz a identidade visual, né? Que você quer expor ali no momento, na coleção, enfim. Você tem espaço para criação de coisas, assim? Tipo, às vezes você, por exemplo, você tá visualizando uma coisa na sua cabeça, você fala, pô, isso aqui eu acho que ficaria legal aqui. Só que assim, nem sempre você teve uma orientação prévia. Você chegou lá, você falou, putz, isso aqui, eu acho que isso aqui vai rolar. Se eu fizer isso aqui, vai ser da hora. E aí você foi e falou, você não planejou às vezes, você foi lá e fez. Quase nada, eu nunca planejei, assim, vai acontecendo. Porque daí você chega na loja, a realidade é outra, assim, é o que tá lá. Então já arrastei muito móvel, troquei móvel de lugar. E assim, eu já trabalhei em empresa que era muito antiga. E aí a questão de ser mulher, né? Eu trabalhei em empresa que não contratava mulher, porque era um trabalho muito pesado. Aí tinha eu e 9 caras, assim. Aí eu chegava, eles já eram super resistentes, porque eu já era nova, eu já era mulher. Aí Era um chegava combo. querendo arrastar os móveis de lugar, mudar tudo de lugar, e aí ficava melhor. Olha que coisa. E aí, Mas então você não é só questão de criação de ideias de conjuntos, essas coisas. Às vezes é tipo de disposição de espaço. a minha loucura, ela ultrapassava, né? Porque, assim, basicamente não era pra eu fazer isso. Mas como eu comecei a ter essas dores de sentir a necessidade de mudança da estrutura, nada impede você trocar um móvel de lugar. Às vezes ele não tá bom ali, você vai deixar. E por isso que, então, uma pessoa de design de interiores às vezes se encaixa também num negócio desse. Porque Sim. ela, imagino Sim. eu, que ela começa a ver a disposição dos móveis. Sim. E ela fala, putz, isso aqui talvez não estaria bem aqui, estaria bem em outro lado. E tem tudo a ver, né? Porque assim, você tá trabalhando exposição de produto, tá, mas quem vai entrar ali é uma pessoa que vai comprar. Aquele fluxo, aquele circuito, ele tem que estar bem desenhado. E aí, inclusive, na verdade, você desenha... Não é ao contrário, o cliente vai onde ele quer. Você vai fazer o cliente onde você quer. Então, você tem área quente, área fria, zona ouro, zona prata. Você tem várias formas de você mapear uma estrutura de loja, de o que você quer. Se você reparar, tem coisas que vão estar lá no fundo da loja, para te obrigar a ir lá no fundo da loja.
Então, a jornada do cliente é você quem vai desenhar. E aí você vai criando pontos de atenção para você fazer o cliente... Nada do que você faz hoje em loja, provavelmente é porque Nossa, você quer. Cara, que interessante Todos isso. os golpes. Nossa, não, mas muito legal isso aí, hein, velho? tudo pensado, Eu vou a gente começar só a não reparar isso na conhece. loja. Isso é bem legal, A né? gente só não conhece, é bem mágico. Então, Pô. tem vários cases, assim, que às vezes são coisas muito simples. Então, tem um case, eu não vou lembrar de nomes agora, mas, por exemplo, tem um case de farmácia. Era uma farmácia que não estava vendendo bem, aí perceberam que não tinha... O cesto, ele estava muito na porta. E aí a gente chama essa área de área de compressão. É uma área que o cliente está entrando ainda, ele está entendendo. Então, você não vai ver muita coisa ali naquela entrada. Aí, quando botaram os cestos um pouco mais pra frente ou perto da Você tá imaginando, gôndola, né? Ele tá imaginando. seu mundo caiu, né? Eu vivi uma mentira. Nossa. Eu não decidia nada. E aí botaram, sei lá, 1 metro de distância os cestos e aí... Porque é isso, as pessoas estavam pegando e segurando na mão e indo direto pro caixa. A partir do momento que aquilo mudou todos os performances de venda da farmácia. E, tipo, é remédio, tipo, ainda é um lugar que parece que as pessoas só vão comprar o necessário e vão embora. Não vão. Elas vão comprar muito mais se elas tiverem um cesto acessível. Aquela geladeira perto do caixa é proposital. Aqui, ó. Sim. Água, não sei o quê. Gôndola, né? Aqueles caixas que... Gente, pá, aquilo parece um pisar e lava, né? Tipo assim, aquelas gôndolas você passa até de olho fechado. Eu vou comprar tudo que tá ali. Doce, pode reparar em mercado. É sempre então, doce, né? isso. No fim do caixa. Ou em restaurante. Pode reparar. Restaurante, por isso que tem doce no caixa. Muita coisa. Porque o cara fala, já bati um almoço aqui, vou pegar um chocolatinho, né? Exatamente. Tem que estar ali, né, no negócio. Padrão. E o que você enxerga que não pode faltar numa boa vitrine? Aquilo que virou padrão, de certa forma, em toda a execução. Então, Vai dar dica de ouro, hein? mas a polêmica é essa, né? Porque é uma área que muda muito rápido. Então, as coisas não funcionam mais exatamente como a gente acha que... Então, assim, hoje, o que performa numa vitrine? Será que é o tradicional? Então, ainda o tradicional funciona muito bem. Que é uma vitrine não tão massificada, mas aí depende, né? Tudo depende do público, tudo depende do que naquele contexto cabe, né? Então, tem uma loja mais popular, necessariamente ela vai estar mais massificada em vitrine já, para o cliente entender que aquilo dá a sensação de que é barato, tem bastante. Então, assim, numa marca já mais sofisticada, não vou trabalhar uma coisa tão massificada, porque senão você dá a entender que aquilo é popular. Ainda se usa muito manequim, vitrine. O uso de cenografia caiu muito com o tempo, o investimento, assim, hoje a parte tecnológica ela acaba ganhando muito mais. Então, assim, você vê marcas de luxo fazendo vitrine high-tech, assim, a tela, e aí é 3D, e aí enfim. Mas a cenografia de acordo com o brand. Então, assim, também é a mesma coisa. Você pegar algumas marcas de luxo, você vê cenografias super elaboradas, porque aquilo é um sinônimo de... Nossa, tem muito investimento. Porque quanto mais artesanal, é mais dificultoso. E rico de material também teve muito investimento. Então, tudo depende também de qual que é o segmento e qual que é a intenção desse segmento e público-alvo também. E a gente estava discutindo a questão de desafios, objetivos e buchas que a área costuma ter. A expressão é ótima. Você tem algum projeto que foi muito desafiador, que você queira, e que tipo, deu muito bom no final, que você queira contar até pra galera que tá querendo imergir nisso, tá querendo conhecer mais, falar, pô, legal, isso aqui foi uma entrega legal, dá pra ver que o trabalho tem um reconhecimento maravilhoso no quesito de trazer resultado, né? Tem algum projeto que você fala, pô, isso aqui foi muito legal? Eu imagino que tenha alguns, né? Tem, mas assim. Algum simbólico que você acha, pô, legal, isso aqui foi legal, eu tirei daqui do zero, trouxe pra cá, ou que teve envolvimento da galera da loja, não sei, tô Sim. viajando aqui, mas que você falou, pô, isso aqui foi bacana. No geral, não sei nem se eu deveria falar isso, mas assim, às vezes geral... você não precisa citar marcas, empresas, que aí é mais de boa, às vezes não é só nem pra só preservar, por isso, né? Nem precisa, assim, mas eu acho que... Não... Aí, quando eu falo não sei nem se eu deveria falar, é porque, assim,
é uma área de muita experimentação, assim. Você sabe meio que tudo meio empiricamente também. É claro que você tem que estudar, você tem que ter bagagem, você tem que estar ali se esforçando o tempo todo para crescer dentro daquilo que você... Quanto mais experiência, na verdade, também mais você complementa. Só que é uma área de experimentação, muito dinâmica. Então, assim, muitas vezes, para você poder ter a oportunidade de fazer, você nunca fez. Então, por isso que... Será que eu deveria falar isso? Mas é porque é verdade, assim. Acho que os maiores desafios que eu vivi foi quando eu tive que bater no peito e falar, não, eu sou muito boa nisso aqui, e eu nunca tinha feito. Porque senão não iam deixar fazer. Mas eu tinha certeza que eu ia conseguir fazer. Então, eu precisava fingir que eu sabia para eu realmente fazer. E eu sabia que eu conseguia. Então, assim, no começo da minha área, teve viagens que daí eu entrei numa empresa, que é a que eu mencionei, que não queriam mulher, e, enfim, aí eu trouxe um olhar muito novo, porque eu nunca tinha trabalhado na área especificamente, eu já tinha vindo só do varejo. Então eu tive que bancar não, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, mas eu não sabia. Assim, e aí começaram a gostar, e eu falei, vou continuar bancando, que eu sei muito. E aí... Aquele meme do Faustão, ele dando risada por fora e por dentro aqui em choque, tá ligado? Chico Buarque, assim. E aí, aí a diretora, não, você vai viajar comigo, a gente vai fazer uma viagem, tem umas lojas que não estão bem, eu vou levar você pra gente dar um jeito nisso. Eu, claro, vamos lá. E por dentro você, meu Deus, meu Deus, você nem que eu faço, nunca trabalhei com isso. Não, vamos, aí chegou, o que você acha que... E aí era claramente um teste, assim, porque eu tava no começo também. Então ela olhava assim pra mim, o que você acha que tem que fazer nessa loja aqui? Aí eu, fingindo que eu sabia muito bem, eu já tinha pensado. Não, eu acho que a gente tem que inverter todos os produtos que estão aqui, porque nem lembro porquê, mas assim, essa área, a área social, essa área não performa tanto, esse lado tem muito mais potencial do que essa aqui, por isso que não tá performando. E aí eu inverti, tipo, a gente inverteu todos os produtos da loja, assim, foi tipo... E é uma grande loucura, porque é tipo quando você tira as coisas do lugar, você tem que encaixar todas elas de volta. Só que tem gente que depois não consegue encaixar, dependendo da experiência. Hoje eu faço isso facilmente, mas não era tão simples assim. Até que passei o dia inteiro ali pensando, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir, sabe? Agora eu vou ter que conseguir. E aí, nossa, ficou ótimo, maravilhoso, super deu resultado. Então, acho que assim, as maiores loucuras foram sempre eu bancando, que eu sabia fazer um negócio que eu não sabia, mas eu sabia que eu ia conseguir fazer. Então, assim... Você foi com a gestora ou gestor? Era diretora. E ela bancou sua ideia na hora? Tipo, quando você falou tem que trocar as coisas, ela falou, não, beleza. E ela era meio difícil. Então, assim, se ela concordou, ela concordou mesmo, assim. Não foi tipo, vamos ver. Ela concordou, senão ela não ia deixar eu fazer. Eu basicamente desmontei a loja inteira, assim, com a loja aberta. Então, assim, vamos ver até onde ela vai. Jeito. Vamos ver até onde ela vai. E os vendedores foram de boa? Foram. Tipo, falar, beleza. Só que sempre que eu entrava com aquele olhar, tipo, quem é essa? Tipo assim, mas VM mulher? Mas, nossa, mas ela é muito nova. Nossa, mas ela é mulher. Nossa, não é toda marca que tem isso, na minha ignorância, pelo fato de... Uma tendência, não é uma regra, óbvio. Não é uma regra, mas é uma tendência de eu ver que mulheres têm uma conexão um pouco maior do que homens em questão de moda, de visual, de cores. Mulheres enxergam... biologicamente tem mais facilidade em enxergar leque de cores diferentes. Pra mim, um VM faz muito mais sentido ser uma mulher do que um cara, na média, do formato da marca, né? Era uma marca que realmente tinha muita carga física. Então, e só por isso os caras falavam, não deveria ter... Era uma marca machista também, vamos lá, também não tinha isso. Mas é que assim, pra mim, no conjunto de skills, vamos dizer assim, que a pessoa precisa ter, você falando pra mim, não cara, faz né? mais sentido uma mulher tá liderando, no geral, isso, né? Do que não. Ou pelo menos ter, no mínimo, um apoio para participar de decisões como essa, de inverter disposição de móveis, essas coisas, né? Porque imagino que, assim, você botasse, mesmo, acho que se você botasse lá, beleza, as cores aqui, o vermelho e o verde então, tá de boa, né? O laranja aqui, né? Eu exato. fui muito audaciosa, mas é que pra mim era tudo ou nada ali, eu já tava querendo entrar na área há muito tempo, então pra mim era tudo ou nada, eu queria muito fazer já faz tempo.
Então eu tive que bancar eu nunca fiz, mas eu vou saber fazer. Então, assim, eu vivo um pouco isso hoje ainda, né? Porque eu hoje trabalho em escritório de arquitetura, mas eu não sou arquiteta. Então, assim, eu fico dando pitaco em tudo o tempo todo, mas é porque eu tenho essa experiência de varejo que as pessoas que estão ali desenvolvendo nem sempre têm um outro olhar. Então, são olhares diferentes. Então, você acaba se metendo, assim, você vai aprendendo. Então, assim, hoje eu entendo de materialidade que eu não entendia. Então, eu ia opinando sem saber. Então, assim, já teve projeto de, você vai desenvolver um projeto de expositores para a Natura. Acho que isso eu posso falar, para a Natura. É tipo, cara, vem uns sabonetes assim, e aí tinha toda uma especificação, e tinha que ter uma quantidade, e aquilo tinha que poder ser modular, e aquilo... Não, eu vou fazer, eu vou conseguir. Eu, tipo, não faço ideia como eu vou fazer, tá ligado? Tipo, o negócio pode corroer, pode acontecer mil coisas, mas assim, vamos desbravando que eu vou conseguir fazer. E daí, por exemplo, foi um case, foi muito legal, assim, deu muito certo. É uma marca muito legal de trabalhar, então são projetos que você leva pro coração, assim. Animal. E Gabi, pra quem tá nos ouvindo agora e quer entrar nesse mundo, quais são os conselhos que você daria? E também algo que você queria ter ouvido lá no seu início, pra começo. Hoje eu tento levar isso para as pessoas que estão começando, assim, tento fazer o que... acolher essas pessoas como eu gostaria de ter sido acolhida, assim, e ensinada, ou ter recebido algumas dicas, mas é desbravar as matas, assim, é tipo, cara, você tem que ter muita vontade de fazer isso, porque não é uma área nem tão conhecida para começar, assim. Claro que hoje em dia tudo é difícil, gente, nada é fácil, mas você tem que estar muito disposto a fazer trabalho, às vezes, que você não achava que ia fazer. Então, às vezes, você vai ficar dobrando uma pilhinha de roupa. Não é legal, mas se você quer chegar onde você... Se você um dia quer chegar em algum lugar maior do que aquele, você vai ter que saber dobrar a melhor pilha de roupa. Como você vai cobrar alguém que a pilha de roupa não tá boa? Então, assim, tem que ter muita humildade, tem que correr bastante atrás, tem que ser muito híbrido, assim, você tem que saber de várias coisas, de várias áreas. Quanto mais multitask você for, entender de outras áreas, mais completo você fica também, porque o teu olhar, ele se torna 360, então você se torna um profissional muito mais completo e mais desejado até pelo mercado, assim. Legal. E estudar, né, gente? E trabalhar e ralar bastante. Trabalhar bastante com ar desligado. Então, assim, tem gente que reclama, tem que viajar. Sim, tem que viajar. Mas tem que trabalhar 12 horas. Sim. Vai ter no começo, situação. talvez sim. E para finalizar, nas suas considerações finais, quer deixar algum recado, alguma coisa pra galera que tá assistindo a gente, que vai eventualmente ver depois do episódio? Eu queria agradecer só. Foi legal. Eu tava nervosa. Eu falei, gente, eu não estudei. Mas no geral, assim, algo que você queira deixar pra galera, alguma rede social, não sei, alguma coisa que você queira que a galera veja. Não, mas eu achei legal o espaço de abertura para falar sobre uma área que é muito pouco falada, assim. Então, eu acho que é interessante a gente aprender e aprofundar até sobre cada área. Nem as áreas que a gente conhece, às vezes a gente sabe exatamente como funciona. Então, assim, eu acho essa ideia é muito legal, assim, do podcast. Legal. Então, a galera consegue te achar no LinkedIn, às vezes, se quiser se conectar para pedir alguma sugestão, perguntar alguma coisa. Sim. Legal. Como é que tá seu nome no LinkedIn? É Gabriela Takato. Tá. T-A-K-A-T-U. Legal. Aí vão te achar lá. E aí eu sou uma VM solidária que eu vou colher como eu gostaria de ter sido acolhida no começo. Legal. Às vezes as pessoas querem conhecer alguma coisa. Acontece. As pessoas se conectam, podem te achar no LinkedIn e se conectar com você. Com certeza. Legal. Abi, papo sensacional. Passou muito rápido. Como sempre. Muito bom. E foi incrível. Acho que legal conhecer um pouquinho mais, né, do universo.
descobri que eu tô sendo enganado Você tá sendo manipulado o tempo Manipulado, todo. Com o certeza. tempo inteiro, mas muito obrigado por topar também participar. Eu que agradeço, foi demais. Foi muito legal. Adorei. Obrigado. É isso aí, galera. Obrigado por assistirem, por ouvirem. Foi muito legal esse episódio. Continuem acompanhando. Não deixe de se inscrever, curtir, passar pra galera, mostrar pra esse episódio super legal. E continue acompanhando que a gente vai trazer mais episódios super bacanas como esse também. Valeu. Obrigado. Valeu.